Nós vamos, irmãos, hoje provavelmente concluir a série longa de considerações que eu fiz baseada em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 17 e que eu convido para lermos de novo. 1 Coríntios 1, 17, esta é a nona mensagem sobre este assunto e espero que seja a última e, portanto, vamos ler uma vez mais 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 17. Diz o apóstolo: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Certamente que vocês se recordarão de que da última vez, na 8ª mensagem, eu comecei a falar acerca da urgência do evangelismo, a urgência da atividade evangelística, a urgência da evangelização. Depois de ter falado bastante sobre a clarividência que é necessário ter sobre o evangelismo, sobre a mensagem que se anuncia, e é preciso ter clarividência, e infelizmente há muita gente que não a tem. Depois, como eu tive a ocasião de dizer por diversas vezes, achei que era importante falar sobre a urgência do evangelismo. Aliás, foi exatamente esse o assunto que me moveu inicialmente a falar quando comecei, mas entendi que não devia falar sobre isso sem que primeiro nós não esclarecêssemos a questão da clarividência. E a questão da clarividência é muito importante. Aliás, esta parte do capítulo 17, do versículo 17, do capítulo 1, quando o apóstolo começa, ele diz: Cristo enviou-me. É verdade que ele enviou-me, não para batizar. E nós começamos pela parte negativa. O que é que ele enviou-me? Mas enviou-me a não fazer alguma coisa. E enviou-me a fazer alguma coisa. E nós começamos por ver o que é que ele enviou a não fazer. Que infelizmente há muita gente que está a fazer e que não devia fazer. E o que é concretamente? Batizar. Na cristandade há muita gente que está a ir por aí batizando na água. Ora, eu não vou, como é óbvio, estar a falar sobre aquilo que já falei durante tanto tempo. Mas não posso deixar de, antes de avançar para a urgência, que é isso que me move neste momento, de dizer que é tão óbvia a questão. Porque aqueles que andam a batizar, a gente podia perguntar: mas andas a batizar porquê? Andas a batizar para quê? Porquê? Alguém te enviou? Não. Jesus não nos enviou a batizar. E para que é que batizas? Vamos perguntar a João Batista, o Batista. Aliás, João Batista não se chamava João Batista, chamava-se apenas João. Ele era batista pela atividade que praticava, o batismo. João foi enviado a batizar. O Senhor enviou João a batizar. E no capítulo 1 e versículo 31, se não estou em erro, de João, lemos acerca dele, que ele foi enviado a batizar. Cristo enviou-me a batizar. Ele mesmo que disse: Cristo a mim enviou-me a batizar. Paulo diz que não foi. Mas João diz: Cristo enviou-me a batizar para que Cristo fosse manifestado a Israel. Eu fui enviado a batizar, diz ele, para que Cristo fosse manifestado a Israel. E a minha pergunta é esta: as pessoas que andam aí a batizar andam a manifestar Cristo a Israel? Não. Cristo neste momento está a ser anunciado ao mundo. Por isso não faz sentido. E daí a importância da clarividência. E esta clarividência é importante e este não é importante, porque houve um tempo em que o sim era importante. Porque houve um tempo em que isto se fazia. E porque exatamente se fazia, e para que não se incorra no risco de se voltar a fazer quando não se deve fazer, Paulo diz claramente: eu não fui enviado a batizar. Mas quando nós percebemos isto, temos que ter atenção a não ficarmos por aqui. Pronto. O batismo não está na água, não está hoje em vigor, não tem razão de ser, não tem propósito, não tem mandamento por trás. Mas não fiquemos por aqui, porque a passagem não fica ali. Cristo não me enviou a batizar, mas enviou-me a fazer qualquer coisa. E é isto, e é sobre isto que eu quero falar-vos esta manhã. A importância daquilo que nós temos que fazer. Há alguma coisa para nós fazermos. E se há muitos que infelizmente andam a fazer o que não devem, que é batizando na água, quando hoje isso não está em vigor. Por outro lado, há outros que deviam evangelizar e não evangelizam.
Então, em que é que nós ficamos? Quem é? Então, o que é que nós fazemos? Não é só importante não batizar, é importante evangelizar. E é sobre isso que eu vos quero falar, e particularmente pela questão da urgência. E sobre a questão da urgência eu começava por dizer o seguinte: quanto mais elevado é o posto, maior é o sentido da urgência. E eu estou a dizer isto porque sou militar. E sei muito bem que quando uma ordem é dada, dependendo do nível do posto em que ela sai, também o sentido da urgência é maior ou menor. Por exemplo, se um cabo diz a uma praça para fazer uma coisa, é evidente que a praça deve obedecer e fazer, e logo. Mas a verdade é que o sentido da urgência não é tão grande numa ordem dada por um cabo quanto a ordem dada por um almirante, e passei uma série de postos pelo meio. Quando se diz lá na Marinha, onde eu estou, foi o almirante que mandou, parou tudo. É que parou mesmo tudo. O que ele disse é o mais importante. Se havia coisas que estávamos a fazer, acabaram de se fazer. Não se fazem mais, porque foi o almirante que disse. Queridos irmãos, quem está a falar é Deus. O sentido da urgência, da evangelização, começa por o ser devido a quem dá a ordem. E quando Jesus dá uma ordem, é para ser obedecida imediatamente e com urgência. Primeiro ponto. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é porque quando nós analisamos a Bíblia sobre a questão da obediência, nós aprendemos muitas lições. Nós devemos ser obedientes. Eu quero vos dizer que a tragédia da humanidade aconteceu por um ato de desobediência. A desobediência é terrível. A desobediência conduziu a humanidade à catástrofe. E foi por um ato de desobediência no Jardim do Éden que as coisas ficaram como ficaram. É lamentável que aqueles que agora dizem que são crentes desobedeçam. Não faz sentido. Devem ser o exemplo na obediência. Eu podia falar muito ao longo desta linha, mas eu quero que vocês pensem comigo um bocado. Como é que é dizer? Isto é difícil para mim, eu precisava de, sei lá, eu para já custa-me imenso ter a falar nisto, e já interrompi 8 vezes, e depois pegar nisto, e depois estar a falar nisto, mas que Deus me ajude. E depois isto em si, cada coisa destas é muito importante. Quando um pai dá uma ordem a um filho, e o filho diz assim, vou já. Vocês gostam disso? Vós que sois pais, gostam de ouvir isso dos filhos? As ordens que os pais dão para os filhos não são para ser obedecidas imediatamente. E por vezes não há tragédias nas famílias porque os filhos não obedecem logo. Aquele pai que disse ao filho, baixa-te rapidamente. Se não se abaixasse e não obedecesse logo, a serpente não lhe tinha mordido. Quando Deus diz que nós temos que evangelizar, há perigo iminente. E portanto há sentido de urgência. E eu queria falar-vos já acerca disso. Na mensagem anterior, a 8ª mensagem que eu dei, eu falei parte dela sobre a clarividência da mensagem. Nós temos que ter... antes de eu falar sobre o que eu tenho que falar, eu primeiro tenho que estar claro sobre o que é que vou dizer. E eu falei-vos sobre um grande homem de Deus, um grande cristão, chamado João Crisóstomo, e a clarividência daquele homem. Lembram-se disso? Que já não se lembrava. E depois terminei a mensagem, começando a falar sobre a questão da urgência, falando-vos já acerca de um vídeo que eu não passei aqui,
porque também nem convinha passar, isto tem que ser descrito. Vídeo esse em que houve um crente que se virou para alguns crentes professos e disse-lhes assim: dou-te 100 euros se fores evangelizar. Acho que foi mais ou menos isso. Pessoas que não fazem nada. Pessoas que não falam de Cristo a ninguém. E é impressionante como por 100 euros já havia voluntários para evangelizar. E é impressionante como é que por 100 euros por cada ato evangelístico alguns estariam dispostos a evangelizar 10, 20, 30, 50 vezes. Quantas mais vezes melhor, mais dinheiro teriam ao fim do dia. É triste. Não é? Mas é verdade. Eu ainda gostava de saber se eu pusesse ali fora com uma nota de 100 euros e dissesse assim: quem for evangelizar agora, eu dou esta nota e eu queria saber quanto é que lá iam. Alguns cá não iam lá por vergonha. Pensem no assunto. Sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse um dia? Eu vou citar porque há muitas passagens, mas eu vou citá-las, que é melhor, que é para nós, não, vocês nem se distraírem à procura das passagens. Granjeai amigos, disse ele. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, que é o dinheiro. Curiosamente, ele está a dizer: usai o dinheiro para conquistar almas. Ao contrário de conquistai almas para ganharem dinheiro. Que é uma coisa curiosa. Usem o dinheiro que têm, invistam-no em almas. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas, as riquezas, o dinheiro, vos faltarem, pois faltarão. No dia que vocês morrerem, fica cá tudo. Cêntimo por cêntimo, não levam nada convosco. Quando estas vos faltarem, vos recebam eles, os tais amigos que conquistastes com o dinheiro que tinhas, nos tabernáculos eternos. Como é que é possível haver quem por 100 euros vá falar de Cristo a uma alma e não vá falar a uma alma que, falando-lhe, quando um dia chegar à eternidade, descobrir que o valor daquela alma que ele ganhou vale mais que as riquezas do mundo inteiro, só de uma. Todos vocês já ouviram falar, certamente, naquela história de dois crentes em que um era rico e o outro era pobre. Não é pelo facto de ser rico nem de ser pobre que está aqui a questão da matéria. Mas por acaso conta a história que um era rico e o outro era pobre. E o crente que era rico era muito negligente na sua vida espiritual. Geralmente é sempre a tendência. Não quer dizer que seja sempre assim. Mas a história demonstra que os que têm cada vez mais dinheiro, cada vez se preocupam menos com a parte espiritual. Graças a Deus pelas exceções, e as há. E eu espero que, se vocês tiverem dinheiro, seja uma boa exceção. E este crente que era pobre era muito cuidadoso com a sua parte espiritual. Curiosamente, o pobre era empregado do rico. Ambos crentes. Um dia morreram ambos. E quando ambos morreram, o primeiro a morrer foi o pobre, e depois morreu o rico. Quando o rico lá chegou, à glória, alguém o recebeu e foi-lhe mostrar a cidade celestial. E ele ficou deslumbrado com as ruas de ouro, com as pedras preciosas, com o jaspe, etc. Os edifícios eram imponentes. E quando eles iam a passar ali mesmo no centro da cidade celestial, o cicerone do rico
virou-se para ele e disse assim, o rico virou-se para ele e disse assim, este prédio é fantástico. É verdade. Sabe de quem é este prédio? Não. Este é o do seu empregado. E ele, o meu empregado tem este prédio na cidade celestial? É verdade. Pensou ele assim para ele, qual não será o meu? E o Cicerone continuou a mostrar-lhe a cidade e foi caminhando para a periferia. Para a periferia. E à medida que eles caminhavam para a periferia, ele começou a notar que a qualidade das construções era inferior. Já não eram casas tão sumptuosas, tão majestosas, mas eram cada vez de menor qualidade. Até que saíram mesmo fora da cidade e então já pareciam assim meros casebres. Casebres mesmo. E ele ficou preocupado. Porque ele perguntou assim, e a minha casa? E ele disse assim, espera um bocado. E quando chegaram lá bem longe, no meio de um casebre mesmo muito pobre, o Cicerone virou-se e pensou assim, esta é a sua casa. O homem ficou chocado. E o Cicerone explicou-lhe, olha, é assim, com o material que mandou cá para cima, nós não conseguimos construir melhor. Mas com o material que o outro mandou lá para cima, eu vou-vos dizer uma coisa. Isto é uma história. Mas é uma história que revela uma verdade real. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se alguns vão ser colocados sobre muito, podem ter a certeza que alguns vão ser colocados sobre pouco. Pensem no assunto. Esta história que vocês conheciam, alguns, se calhar nunca a relacionaram com a questão do evangelismo. Porque a maneira de vocês mandarem material lá para cima é levando almas a Cristo. E então há um sentido de urgência. Sentido de urgência porque o tempo foge, porque é preciso remir o tempo, porque o tempo não é total, porque o tempo não é eterno, o tempo é tempo e é limitado. E nós não temos todo o tempo, temos pouco tempo. E com o pouco tempo que temos, todo o tempo que nós usarmos é pouco para podermos mandar almas para Cristo. Quanto mais o fizerem, quanto maior for o vosso sentido de urgência, maior será o pecúlio na eternidade. Eu quero que vocês saibam que quando vocês morrerem, só há uma coisa que vocês podem levar convosco. Almas. Gostava de dizer agora o seguinte. Conta-se a história, eu li, de 3 demónios aprendizes. Aprendiz de demónio. Aprendizes de demónio que estavam a ser treinados por Satanás. Satanás prepara bem as suas hostes. E Satanás virou-se para eles e disse-lhes assim, o que é que vocês vão fazer hoje? O primeiro aprendiz virou-se para Satanás e disse assim, olha, eu vou dizer aos homens que Deus não existe. Satanás virou-se para ele e disse assim, bem, podes tentar. Há de haver alguns tolos que vão acreditar em ti. Mas há aqui um problema, sabes? É que todo o universo fala da existência de Deus. As evidências acerca de Deus estão em toda a parte. Ainda há dias, foi esta semana, eu pus um pensamento do Gallup, o célebre estatístico, ou estatista, famoso no mundo inteiro, George Gallup, se não estou em erro, que disse que se lhe pedissem para provar a existência de Deus estatisticamente, falaria sobre as múltiplas funções do corpo humano. A probabilidade estatística de tais funções poderem acontecer é uma monstruosidade estatística. Ou seja, é impossível aquilo acontecer por acaso.
É impressionante o nosso corpo. Apenas o nosso corpo. E Satanás sabia acerca disso. Tu aí, segundo demónio, e tu? O que é que tu vais fazer hoje? Eu vou dizer aos homens que não há juízo final, não há julgamento, não há castigo. Essa ideia parece melhor, disse Satanás. Mas tu vais convencer mais as pessoas do clero lá das igrejas. É lamentável isto, não é? É lamentável. É lamentável que os mais perdidos sejam os do clero. São os do clero. Esses que alguns ainda acham, que há algumas figuras, que eu nem vou citá-las, que acham que até dizem umas coisas acertadas. Eu fico triste quando às vezes vejo, da parte de alguns crentes professos, fazerem citações no Facebook e noutros sítios, de frases de pessoas perdidas, que são brilhantes religiosas, fantásticas religiosas, perdidas! Como é que é possível eu fazer a citação de um perdido? Só se for para enganar mais uns tantos, para ficar ainda mais perdidos do que o que já estão, seguindo a minha recomendação para ouvir aqueles que nada têm a dizer acerca da vida eterna. Mas eles dizem às vezes coisas acertadas. E depois? Satanás é mestre em meter coisas acertadas para enfiar o erro no meio. Cuidado com isso. Isto é muito sério. Mas os seres humanos não vais ter grande êxito, porque os seres humanos, em geral, têm um sentido de prestação de contas, têm consciência e sabem o que é sentir-se culpado. Toda a gente sabe o que é o sentimento de culpa. É que ninguém pode fugir. Mesmo apesar de às vezes haverem terapeutas, ou psiquiatras, ou psicólogos que tentem convencer que não conseguem fugir. Aliás, 2 artigos que eu recomendo e que fiz a apologia deles durante a semana e que estão no site da igreja, que eu recomendo que leiam, sobre os ateus, os evolucionistas e todas essas ideias erradas que pululam por aí e que facilmente são desmontadas, mas temos que as estudar, temos que as analisar. E por isso não vais ter grande êxito, porque vais estar a lutar como o Dom Quixote contra moinhos de vento, porque a consciência é uma coisa que existe no ser humano e ninguém foge à consciência. O terceiro elemento, o terceiro demónio, quando Satanás se dirigiu a ele, disse-lhe assim: Satanás, eu vou dizer-lhes uma coisa diferente aos homens. Vou-lhes dizer que não há pressa. Boa! Essa eu gosto. Vou-lhes dizer que não há pressa. Brilhante, disse Satanás. Deixa-os ouvir a palavra de Deus. Deixa-os ficarem deliciados a ouvirem-na. Mas sussurra-lhes sempre: não precisas decidir já. Tens tempo. Não tenhas pressa. Cuidado com isto. Ainda ontem, alguns de nós estivemos aqui a orar por vocês que estão aqui esta manhã. E uma das coisas que nós oramos foi por aqueles que vêm aqui ouvir a palavra de Deus 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e que ainda não são crentes. Preocupa-nos as almas de todos vós. Preocupa-nos que ainda andeis a protelar, que ainda andeis a adiar, que ainda não decidistes, que ainda ides na conversa de Satanás. Não há pressa. Já pensaste que podes morrer aí sentado no banco? De repente? Sem dizeres ai. O meu genro estava sentado à mesa e nem disse ai. Ficou-se. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia e ele não chegou a morrer.
Mas ele ia morrendo. Nem disse ai. Nem ninguém deu por nada. Quem me garante a mim que tu chegas ao fim deste culto? Eu não estou a meter medo, eu estou a ser realista. Porque a morte é a coisa mais certa que nós temos. Os americanos têm um ditado popular que dizem há duas coisas que nós temos certas, a morte e os impostos. Eu penso que aqui em Portugal eles andam a tentar fazer um esforço para que ninguém fuja, mas ainda há quem fuja. Mas na morte ninguém foge. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer que a única coisa democrática que ele conhece é a morte. E é verdade. É a única coisa que é verdadeiramente democrática. É mesmo para todos. Ninguém escapa à morte. Bem, muito rapidamente, porque as horas passam e voam e eu vejo-me aflito. E hoje é para acabar. Hoje é para acabar. Houve um grande homem de Deus. Na semana passada falei-vos sobre João Crisóstomo, o boca de ouro, a língua de ouro, que é grande pregador. Eu hoje quero-vos falar, muito rapidamente, só de passagem, de um outro grande pregador que viveu em 1700 e tal, se não estou em erro, que era Jonathan Edwards. Fantástico aquele homem. Um dia, ele tinha passado a noite em oração. E foi pregar no domingo seguinte. Quando ele entrou dentro da sala, apoderou-se de toda a gente uma convicção de pecado tremenda, que ninguém sabia explicar. Ele subiu acima do púlpito e pregou um sermão cujo título é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão ficou célebre. Esse sermão está na internet para quem quiser ouvi-lo. Não em áudio, porque na altura não se gravava em áudio. Mas houve alguém que gravou as palavras que ele disse e as registou. E elas existem em inglês e até no nosso site, na igreja, eu cheguei a traduzi-las para português. Estão lá. Aquele sermão foi arrasador. As pessoas agarravam-se aos bancos quando ele pregava. E converteu-se muita gente naquela manhã. Sabem o que é que ele disse a dada altura, nesse sermão, nesse célebre sermão, nesse sermão que levou tanta alma a Cristo? Ele disse isto. Citou este versículo da Bíblia, de Deuteronômio. Minha vingança e a recompensa, diz o Senhor, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. O dia da tua ruína está próximo e apressam-se as coisas que vão acontecer. Estão a ver o sentido de urgência da gente avisar as pessoas? Impressiona-me quando leio os Evangelhos e quando vejo o coração de Deus revelado no envio do Senhor Jesus Cristo à Terra. É curioso que o Senhor Jesus Cristo disse assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E é maravilhoso nós vermos o coração de pastor dele, de urgência pela ovelha perdida. Quando eu vejo o pastor em busca da ovelha perdida, eu fico impressionado. Quando vejo a mulher a varrer a casa para ver se encontra a moeda perdida, eu fico impressionado. O pastor não deixou a ovelha perdida para o dia seguinte, ou para a semana seguinte. Nem a mulher foi varrer a casa, como algumas às vezes fazem, só 10 dias depois. Espero que vocês a varram todos os dias. Mas o varrer da casa, a urgência, era mais de um sentido de asseio, era um sentido de urgência, pelo valor perdido. Porquê é que as igrejas, esta é uma boa pergunta para todos nós, normalmente têm um departamento chamado departamento evangelístico? Ou de missões? Chama-lhe o que quiser. Vocês já viram um hospital a ter um departamento médico?
Vocês já viram um escritório de advocacia ter um departamento jurídico? Na igreja não há departamentos evangelísticos. Nós somos evangelistas na igreja. Todos nós. É-me imposta esta obrigação e ai de mim, disse Paulo, se eu não anunciar o evangelho. E a mensagem da reconciliação, diz Paulo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5, foi colocada em todos nós. Portanto, quando Paulo diz que Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não foi só ele, foi a mim e a vós, a todos nós. Um dia o Senhor Jesus Cristo virou-se e disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Vocês dizem que ainda há 4 meses para a ceifa. Eu acho que há muitos crentes a pensar desta maneira. A prática revela isso. O Senhor há de vir aí não sei quando, mas não é já. Então não tem sentido de urgência nenhum. Ainda há 4 meses para a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. O nosso problema é termos os nossos olhos em baixo. E não temos os nossos olhos para onde eles devem estar voltados. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Que já estão brancas para a ceifa. Há umas semanas atrás, eu acho que fiz referência a isso, aqui há tempos. Há pouco tempo. Eu tive a oportunidade de falar a 2 colegas minhas. Uma delas esteve quase até à morte. Foi esfaqueada pelo marido. Tem uma enorme cicatriz, que é visível para quem olha para a cara dela. E ultimamente ela todos os dias me vem trazer mensagens numa pen. Mas um dia destes, dessa semana, há 2 ou 3 semanas, quando ela chegou ao pé de mim, eu virei para ela e disse assim, depois de fazer o serviço, olhei para ela e disse assim, se morrer agora, para onde é que vai? Ela ficou assim a olhar para mim. E tive uma enorme oportunidade de lhe falar de Cristo. Anunciar-lhe a salvação que há em Cristo. E eu penso que ela ficou contente. Como ficou contente a outra que também lá entrou. E que passou. Essa aí ia passar assim à frente do corredor e eu chamei-a. Eu não quero ouvir o meu Deus um dia dizer-me assim, tu estavas lá e não lhes dizias nada? Não percebeste o sentido da urgência? Não sabes o perigo que eles corriam? Nós temos 2 grandes privilégios que Deus nos dá e que às vezes nós esquecemos. Um é cooperadores de Deus, operar com Ele. Ele é cabeça. E uma cabeça pode ter grandes ideias, pensar grandes coisas, mas se não tiver corpo para materializar as ideias, a cabeça não vai a lado nenhum sem o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E cooperamos com Ele. E o segundo grande privilégio é que nós somos embaixadores dEle. Somos representantes dEle. E eu, sinceramente, não quero dar uma má imagem do meu Salvador. Porque eu não quero que as pessoas pensem que o meu Salvador é aquilo que infelizmente muitos representam. Houve alguém que disse que nós poderíamos imaginar o Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar e antes de ascender ao céu, ser entrevistado pelas equipas de televisão, se elas houvessem na altura, e perguntarem qualquer coisa como imaginemos um jornalista chegar ao pé dele e dizer assim, o senhor sofreu muito e morreu pelo mundo inteiro. O que é que fez? Ou o que é que pensa fazer
para dar a conhecer esse amor a todas as pessoas no mundo inteiro. E eu parece que estou a ver o Senhor Jesus Cristo a responder e a dizer: eu pedi aos crentes para o fazerem. Sim, diz o entrevistador. E se eles não o fizerem? E parece que estou a ver o Senhor Jesus Cristo dizer: eu não tenho outros planos. É um plano único. O que é que nós vamos fazer, irmãos? É que Ele não tem outro plano. Ele conta comigo e convosco. Somos embaixadores dele. No inquérito, segundo li, feito a 8.000 pessoas que foram salvas, que se converteram, esse inquérito a essas 8.000 pessoas chegou à seguinte conclusão: 5% de pessoas que visitavam a igreja ficaram. 5%. Pessoas que vêm visitar, gostam e tal, ficaram, depois converteram-se. 5%. 7% vieram por causa e ficaram e converteram-se por causa dos pregadores. 3% ficaram por causa de um determinado programa que houve e que foi bem feito e que elas gostaram muito e aquilo tocou nelas. E 3%. 1% foi alcançado por contactos na rua. 4% dos 8.000 que se converteram, dos convertidos, tinham-se convertido na escola dominical. 4%. 0,001% converteu-se em cruzadas evangelísticas. 80% dos convertidos converteu-se por influência, pela ação de familiares e amigos que os convidaram. Vê-te que vocês têm nas vossas mãos um poder mais poderoso, isto é entre aspas, porque o poder é igual para todos, mas é mais poderoso em termos de eficácia do que um pregador. Os pregadores, 7%. 80% das pessoas convertidas. Seria curioso a gente fazer aqui uma estatística aqui dentro dos que já são crentes, como é que cada um se converteu. O que é que teve influência na conversão dele? Seria interessante a gente ouvir. Íamos ficar um bocado surpreendidos. Eu espero que pela graça de Deus, se for possível, e Deus queira que seja, que pelo menos esta percentagem dos pregadores aumente esta manhã e que haja alguém aqui que se converta esta manhã. Não por mim, mas pelo Senhor. Sabem que só a igreja pode evangelizar. O papel do evangelismo é da igreja. Não é da escola. Não é do hospital. Não são das instituições governamentais. É da igreja. E sabem de uma coisa curiosa? Em 1963, e é curioso que em 1963 eu estava cá em Portugal, eu nasci em 1957, em 63 eu estava cá, tinha cá vindo nesse ano. Nasci em Moçambique, em 63 estava cá. E lembro-me, a televisão era a preto e branco, e lembro-me da notícia da morte de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, quando foi assassinado. Quando John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, e não estamos a falar no tempo da internet, estamos a falar em 1963, num espaço de 12 horas, metade do mundo já sabia da sua morte. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz há quase 2000 anos. E há vizinhos teus que ainda não sabem disso. Isto é muito grave. Não sabem que Jesus morreu por eles. Por eles.
Encontramos o caminho. Caminho. Encontramos. O caminho é este. Anda muita gente perdida, mas não dizemos aos perdidos qual é o caminho. Encontramos o Salvador, que perdoa os meus pecados. Tanta gente cheia de pecados. Não dizemos a ninguém como é que eles podem ter os pecados perdoados. Encontramos a vida eterna. E à nossa volta, tantos que estão mortos em delitos e pecados. E não lhes falamos de como eles a podem obter também. Sabem o que é que disse um grande homem de Deus na Escócia há uns anos atrás? John Nott. A orar, uma noite. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Paulo disse, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. O William Booth, do Exército de Salvação, sabem o que é que ele disse? Exibiu a mesma ousadia e zelo quando escreveu no registro do rei Eduardo VII, da Inglaterra. Disse ele assim, escreveu ele. Sua Majestade, a ambição de alguns homens é arte. Eu não sei qual é a ambição dos que estão aqui esta manhã. Também era curioso eu perguntar qual é a vossa ambição de cada um de vocês. O que é que vocês querem da vida? A ambição de alguns homens é arte. A ambição de alguns homens é fama. A ambição de alguns homens é o ouro. A minha ambição é almas para Deus. A Bíblia não usa a expressão amanhã, mas hoje. O nosso irmão José, no princípio do culto, citou uma passagem que falava exatamente acerca disso. E hoje, não amanhã, está sempre relacionado com a salvação. Portanto, cada um de vocês cuide-se, porque amanhã pode ser tarde. Quando o Senhor Jesus Cristo falou com Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Hoje, Zaqueu, hoje convém-me pousar em tua casa. Não amanhã, é hoje. Sentido de urgência. E depois, disse-lhe Jesus a Zaqueu, depois de lá ter estado em casa, Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Um malfeitor estava quase a morrer. A vida dele tinha sido uma vida de pecado, só roubos e trafolhices e assassínios, homicídios. Estava lá de Jesus Cristo e arrependeu-se antes de morrer. E Jesus virou-se para ele e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, hoje. Mas que vos parece? Sabem, foi Jesus que disse isto. Parece que estou a vê-lo a falar para nós. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Irmãos, o sentido de urgência é hoje, não é amanhã. Vocês estão à espera de fazer o quê quando? É amanhã que estou a pensar mudar de vida? Hoje. Na minha vinha. Quando Paulo falava a uma grande audiência, certo dia virou-se para aquela gente toda que eu estava a ouvir e disse, portanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós. Não sei se vocês podem dizer o mesmo acerca daqueles que vocês conhecem. Se estáis limpos. Se hoje podeis dizer que estáis limpos do sangue daqueles que vos conhecem. Mas alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. E disse Paulo, provera a Deus, que ou poucos ou por muito, que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Hoje.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. E Jesus disse certa ocasião, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Sai depressa. Urgência. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz assim, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se eles forem levados para a morte e para a matança, que não seja porque eu não pude livrá-los, que eu não tentei livrá-los. Ia dizer outra coisa, mas não digo. Estou já a acabar. A Bíblia fala de 4 leprosos que um dia viviam numa cidade que estava a morrer. Os gritos eram lancinantes, os gritos das crianças com fome. A fome era horrível. Lede o capítulo 6 do segundo livro dos Reis e vede o quadro terrível que aquela gente vivia de fome, em que já crianças comiam. E estes 4 leprosos encontraram um despojo abundante fora da cidade. Eu não vou entrar em pormenor sobre a história. E ficaram contentes porque ficaram saciados, eles também estavam cheios de fome e comeram. Havia tanta fartura. E os dentro da cidade sem saber. Lá fora da cidade ninguém sabe aquilo que vocês aqui dentro sabem. E vocês refastelam-se com a comida que Deus vos dá, ficais todos contentes e ficais assim. Sabem o que é que eles disseram? Disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é de boas novas, e nos calamos, e esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Agora. Urgência. O Senhor Jesus passou 30 anos a preparar-se para o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério público, sabem o que é que ele começou por fazer? Não foi fazer um seminário sobre como o casamento pode ser melhor. Não foi um seminário sobre como plantar igrejas. Não foi, sei lá, pensa o que quiser. Foi pregar o Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Foi pregar o Evangelho. Estou a terminar. Há um versículo na Bíblia, e tomem atenção que eu vou terminar isto, mas isto é muito importante. Olha, não é menos importante do que ouviram até agora. Há um versículo na Bíblia que diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Foi Jesus que disse isto. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Se calhar vocês nunca repararam nisto. Vim buscar, não tem as palavras, buscar e salvar. Sabem o que é que isto quer dizer na linguagem corrente aí fora? Busca e salvamento. Os ingleses chamam-lhe search and rescue. Os portugueses chamam-lhe busca e salvamento. Eu estive 16 anos no Comando Naval. Uma das atividades do Comando Naval é ter um departamento de busca e salvamento.
24/24 aqueles telefones estão disponíveis. As estatísticas na altura, eu lembro, davam uma média, porque isto varia de ano para ano, mas naquela altura, eu lembro de uma das vezes da estatística, até porque os briefings eram feitos e esses dados já eram referidos, dava uma média de pessoas salvas por ano aqui na nossa costa, no mar. Cerca de uma pessoa por dia. 300 pessoas por ano. 300 pessoas perdidas. A taxa de salvação era praticamente próxima dos 100%. À minha volta não estão 300 perdidos. Não estão 300 náufragos. Estão muitos, muitos milhares. Quando eles têm conhecimento de alguém que está em perigo, é acionado automaticamente todos os alertas e a ação é imediata. E desloca-se logo para o sítio e para o local um helicóptero, ou um avião, e um navio, ou uma embarcação de socorro. Eu gostava que vocês pensassem nisto, porque isto é busca e salvamento. Talvez a gente olhar para o que é uma ação de busca e salvamento nos possa ajudar a perceber em que é que nós estamos envolvidos como embaixadores de Cristo. Eu gostava de vos deixar algumas notas para vocês pensarem. Numa ação de busca e salvamento, muitas vezes o perdido não tem a noção do perigo. Sabiam disso? Há ações de busca e salvamento que são desencadeadas por ter-se visto e verificado que estavam em grande perigo sem se aperceberem disso. Temos que contar com isto, porque nós vamos falar com muita gente e eles não têm noção do perigo que correm. Mas nós sabemos que eles estão em perigo. Nós temos uma grande responsabilidade em relação a eles. Não servirás bem a ninguém numa ação de busca e salvamento se tu estiveres ferido ou se estiveres morto. Não serves de nada a ninguém. Portanto, se tu não és salvo, salva-te primeiro para poderes ajudar os outros. E se porventura estás ferido pelo pecado, cura-te para poderes ir ajudar os que precisam de ajuda. A segurança para quem vai na ação de busca e salvamento está em primeiro lugar. Tu não podes estar numa ação de busca e salvamento se não estiveres seguro da salvação que tens em Cristo. As vítimas são imediatamente transportadas e evacuadas para o hospital. Por isso é que eu digo às pessoas que evangelizo, vocês precisam da igreja. Precisam da igreja. É para a igreja que as pessoas devem ir. Que é configurada na estalagem daquela história que o Senhor, do bom samaritano que o Senhor contou, e o que estava caído, foi colocado pelo bom samaritano na cavalgadura e foi levado para a estalagem e disse ao estalajadeiro: trata dele e o que for, manda-me a conta que eu depois pago. E o Senhor há de pagar por nós tratarmos daqueles que estão aqui na estalagem. Muita coisa que eu tinha para dizer, mas eu vou terminar. Eu vou terminar com um versículo da Bíblia que eu gosto muito dele. O Senhor Jesus Cristo um dia virou-se e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não sei se vocês sabiam que a ideia do termo no original de pescadores de homens, pescadores, o termo no original de homens, é apanhar vivos. Os pescadores normalmente apanham os peixes mortos. Nós apanhamos vivos. O pescador tradicional pesca para a morte. Nós pescamos para a vida das pessoas. Que Deus nos ajude.